Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 101 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e em vários outros agregadores. E claro, agora você também pode, agora não, né? Algumas semanas você também pode assistir os episódios vendo a gente no YouTube, onde você nos ajuda muito, caso se inscreva no canal e deixe seu like nos nossos vídeos, nos nossos episódios do Quarta Categoria. Bom, meia perna do mata-mata do acesso já foi, e agora restam apenas os jogos de volta para a gente saber quem serão os 4 times que vão subir para a Série C de 2024. Além disso, nesse fim de semana a gente teve definido de vez quem são os 4 que vêm da C para D do ano que vem, e a gente vai fazer tudo isso nesse episódio 101 do Quarta Categoria, e comigo estão sempre me acompanhando e muito bem o Felipe Augusto e o Marcos Barcelos. Saudações, meus amigos. Saudações, Edson, Marcos e todas que nos escutam e nos veem agora também. Chegamos aí depois dessa primeira rodada das quartas de final. Apenas uma equipe venceu. Uma equipe venceu fora de casa com um placar de mais de um gol de diferença, que conseguiu aí colocar um pé pelo menos na Série C do ano que vem. Série C que teve definição também, como o RC de rebaixados. 2 que estavam aqui no passado com a gente voltam já. Isso quer dizer que tem um redator nosso, um colaborador nosso que vai ser presença fixa novamente ano que vem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Bom dia, boa tarde, boa noite também a Ellison e Felipe. Bom, meu destaque é justamente para isso, né? Uma rodada de muitos, a primeira jogos de ida, né? Muito equilíbrio, né? Com exceção à vitória do Atlético em cima do Bahia de Feira. E eu queria destacar também que hoje eu só não estou bêbado, porque eu estou gripado. Acontece. Espero eu estar no próximo episódio com um determinado acesso aí na nossa Série D. Mas daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas antes, mas só para deixar registrado, né? O tamanho do América de Natal hoje em dia. O América de Natal tem como seu carrasco em nível nacional o Floresta. Daqui a pouco a gente vai trazer o porquê disso. Primeiro, a vinheta e a gente começa de vez o nosso episódio 101. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Começando agora de vez o Quarta Categoria. E depois de uma edição 100, cheia de emoção e com carne de onça para encerrar de maneira não tão boa, a gente começa falando da Série C, mas com o pé na Série D do ano que vem, porque 3 times que passaram por aqui recentemente terão desprazer para eles e de serem temas novamente aqui em 2024 no nosso podcast. A gente já tinha definido que Altos e Pouso Alegre haviam sido rebaixados antecipadamente, né? Antes da última rodada, e agora temos a confirmação que Manaus, que conseguiu acesso em 2019, e o América de Natal, que depois de 5 intermináveis temporadas subiu no ano passado, mas a saudade bateu forte e ele acabou sendo rebaixado. Faz um bate e volta, assim como fez o Pouso Alegre, que foi lá e voltou do ano passado para esse ano, e como Campinense e Atlético Cearense já haviam feito no ano passado, né? Subiram em 2021, voltaram em 2022, o Alto, só para a gente não perder a meada, subiu em 2020 e mostrou que sem Fernando Tonelli não consegue nem subir e nem ficar por lá. Então, teremos aí na Série D do ano que vem como rebaixados da Série C, Altos, América de Natal, Manaus e Pouso Alegre. E aí, explicando o porquê, né, do que eu trouxe antes da gente ir para a vinheta. Na Série D de 2020, o América foi para o mata-mata do acesso contra o Floresta e acabou sendo eliminado pelo time cearense no mata-mata do acesso. E essa temporada, na última rodada da primeira fase da Série C, precisando apenas vencer o Floresta, perdeu para o Floresta, e o Floresta
deixou o América na Série D e manda o América de volta para a Série D do Campeonato Brasileiro. O que é que vocês têm para falar desses 4 que retornam para a Série D em 2024, meus amigos? Os dois últimos rebaixamentos, né, são de equipes que surpreendem negativamente, né? O Manaus tinha uma aspiração muito maior até de subir de divisão, né? Que acabou vendo o Amazonas, que também estava aqui no passado, roubando esse protagonismo tanto no estado, né, com um título amazonense, também na Série C, né? Agora, o Manaus, que fez uma campanha muito ruim, né, uma campanha muita ilusão da parte da direção, que os relatos que vêm de Manaus, né, a Camila Leonel é uma das nossas redatoras, falava, né, que a direção acreditava muito, pelo menos o discurso era esse, de que o G8 era a realidade para a equipe, e acabou que o rebaixamento veio e acabou pelo campeonato não surpreendeu, né, pelo que fez na disputa, né. O América também não era, eu não esperava. Acabou que a preocupação com a SAF foi maior do que o time, mesmo investindo um pouco já esse ano para a equipe aí ter uma melhoria. Agora vai ter que remar novamente, né, para voltar a Série C, logo depois de ter subido, né, depois de ter, como você falou, 5 anos lutando para chegar à Série C, já voltou. Né? Enquanto isso, o Altos e Pouso Alegre, o Altos já era esperado, né, pelo que vinha fazendo nos últimos anos. O Floresta, né, que consegue novamente se escapar aí nas rodadas finais, né, e ano que vem terá um adendo, né, que voltará a disputar a primeira divisão cearense, então isso também pode ser que ajude a equipe a não passar por esse sufoco. E o Pouso Alegre, né, a gente tinha uma curiosidade para ver como é que seria em outro patamar. O time piorou em relação ao passado, perdeu muitos jogadores, não teve nenhuma base, só o Ingro que permaneceu lá e acabou que o time voltou para a Série D. E é um time que preocupa, digamos assim, né? Pelo menos no ano passado o time foi abaixando o Mineiro e conseguiu acesso, né? Então tem que ver agora como é que vai ser esse trabalho, se é realmente um trabalho. Assim, tem um trabalho de ascensão estadual, isso é claro, mas agora vamos ter que ver como é que vai se sustentar na Série D, né? O Altos, para mim, é a situação mais crítica entre esses quatro, porque assim, a expectativa de futuro para o time na Série D, para mim, é a mais complicada entre esse quarteto. A América e Manaus devem ter força aí, mas é aquilo, né? Mata-mata da Série D é complicado, né? E isso se passar de fase, casos de várias equipes tradicionais já aconteceram na divisão. Não sou, caso... não são tradicionais, né, mas fortes financeiramente, que é o caso do Manaus. Só para antes do Marcos falar, só para pegar o gancho do Felipe, que ele falou que o América se preocupou com a SAF e deixou o futebol meio de lado. O SAF, o significado de SAF do América, tá rolando aí pelas redes sociais, é sofrimento, angústia e floresta. SAF. Pode ser também sociedade anônima falida, né? Tá difícil a situação do Mecão. Mas, primeiro, com relação ao Manaus, parece que ainda vai ter capítulos, né, com relação a esse rebaixamento, conforme a nossa colega Larissa Balieiro, ela de Manaus, ela publicou há 2 horas no Twitter, falando que o Manaus emitiu uma nota para confirmar que peticionou nesta terça-feira, né, que é o dia que a gente está gravando o podcast, essa terça-feira, 29 de agosto, uma notícia de infração, né, junto ao STJD em relação à suposta escalação irregular do jogador Matheus Leal da Aparecidense, né, lá na 15ª rodada do Brasileirão da Série C, né. Então pode ser que tenhamos episódios aí para frente na justiça, né. O famoso imbróglio pode definir aí o último rebaixado, mas em campo, né, o Manaus não conseguiu escapar dele, né? O que é uma pena, que era um time que tem investimento pesado, né? Juntamente com o Amazonas, que está no topo ali, brigando pelo acesso. Né? O Manaus, ano passado, chegou a estar brigando por uma vaga na Série B, largou até bem naquela chave na reta final do Brasileirão, né? Abrindo 5 contra o Novo Horizontino, que acabou subindo e deixando o Manaus para trás, né? E agora o Manaus não consegue dar essa sequência ao trabalho, né? Como o Felipe falou, pode ser um time aí que ano que vem dê trabalho na Série D, mas é uma pena, né, ver o trabalho do Manaus ser jogado fora, né, depois de um quase acesso ano passado. Com relação à América, eu acho que é uma tristeza grande ainda por cima de ver como essa rivalidade entre ABC e América, ao invés de fortalecer o futebol do Rio Grande do Norte, tá todo mundo indo pro buraco, né? O ABC caindo da Série B para C,
O América voltando para a Série D no ano seguinte. Nenhum time do Rio Grande do Norte chegando tão longe assim nas fases finais da Série D, né? Apesar de uma campanha razoável até do Potiguar nessa competição, né? E triste também pelo América, porque ano passado a gente até brincou aqui, né? Que a campanha do América para subir para a Série C do ano passado para esse ano, né? Foi uma coisa assim, foi toda uma epopeia, foi uma história bem desenvolvida, né? Terminou com um final feliz ali com o título da Série D, depois de tantos anos brigando. E a gente até brincou que poderia até fazer um documentário, né? De uma história tão boa, né? Porém, como o Felipe mesmo na época falava, vamos esperar, né? Porque vai que o rebaixamento vem. E veio, né? Lamentável aí pro torcedor do Mecão, que vai ter que amargar mais um ano de Série D depois de ter brotado uma esperança aí na temporada passada. Com relação ao Altos, concordo, né, que é o time mais preocupante, né, fazendo esse paralelo até com o Floresta, né, que são Floresta e Altos nas últimas temporadas protagonizaram lutas contra o rebaixamento, né, mas a diferença é que o Floresta, apesar de ter disputado a Série B do Cearense por um bom tempo aí, né, o Floresta provavelmente tem uma estrutura por trás, né, o Altos não tem nada disso, e acabou fazendo efeito, né, essa falta de estrutura, né, acaba fazendo a diferença no final das contas, e o Altos volta para a Série D com uma situação muito preocupante. Dessa vez não vai ter Fernando Tonê para salvar, né? Que é bem mais complicado agora. Pois é. Sobre o Floresta, realmente eu acho que em termos de comparação com o Altos é bem diferente, porque, como o próprio Marcos citou, o Floresta tem toda uma estrutura. O Floresta disputa campeonatos de base em que ele bate de frente com o Fortaleza em Ceará e quase todas as categorias, do sub-13 até o sub-20, pelo menos. Então é um clube que é estruturado, que pensa em formação de jogadores em categorias de base, e isso tem dado estrutura para manter um elenco que consiga pelo menos permanecer na terceira divisão. E o Altos não tem nada disso, né? O Altos monta um time, joga, e dessa vez montou muito mal, não conseguiu escapar do rebaixamento. Foram 4 treinadores durante a campanha, 5 durante a temporada. Então é um trabalho que desde o começo do ano dava para saber que não ia dar certo. Coincidentemente com a saída do Fernando Tonê, né? Já mostrou que estava bem bagunçado as coisas por lá, e vamos ver como é que o Altos se comporta aí nessa próxima temporada, em que espero que mantenha a venda do chopp de manga lá no Lindolfinho. Pelo menos foi a parte boa da participação do Altos nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Pode ir lá, vamos lá. Pode ir, Marcos. Com relação ao trabalho do Floresta, esse ano até teve na Copinha, se eu não me engano, foi esse ano ou temporada passada que o esse ano. Raimundinho esteve no comando do Sub-20 e depois assumiu o profissional. Então tinha uma preocupação com essa transição da base para o profissional. Você vê que ali pode ter sido uma tática talvez curiosa, né, de botar o treinador do profissional para treinar o time Sub-20 na Copinha, mas foi bastante interessante, que mostra uma preocupação do clube com a formação de atletas, né? E o Raimundinho virou coordenador das categorias de base, não só treinador do Sub-20, ele coordena todas as categorias de base. O Raimundinho, que é aquele que, para quem nos acompanha há mais tempo, subiu com o Atlético Cearense em 2021. Em todo meio daquela confusão, ele agora assumiu a coordenação das categorias de base do Floresta e foi treinador da equipe na Copinha. Fala, Felipe. É só destacar, né, que desde que o quarta categoria, né, vem acompanhando a Série D, né, são 3 times que subiram, né, que a gente acompanhou aqui no podcast, né, o Mirassol, Novo Horizontino e o ABC, né, e agora São Bernardo e Amazonas têm essa chance também de escalar os degraus das divisões nacionais sem parar em nenhum deles, né. O Amazonas foi bem mais regular, o São Bernardo começou muito bem, mas a questão da idade parece que bateu lá e o time caiu em produção, mas conseguiu fazer 7 pontos em 3 rodadas finais aí, conseguiu se classificar, e agora a gente tem essa dualidade, né? 2 times que subiram brigando pela Série B, 2 que subiram caíram, né? Assim como na Série B, perdão, na Série C passada, né? Que tivemos 2 que lutaram por acesso, o ABC e o Pracense, o ABC subiu, e 2 caíram, o Cearense e o Campinense. Muito bem, agora a gente sai da Série D, da Série C, né? Da Série D do ano que vem para desse ano, porque estão de olho nessas 4 vagas que acabaram de abrir, né, na terceira divisão no ano que vem. E aí começaram os jogos do mata-mata do acesso, e a gente vai trazer eles
Pela ordem temporal dessas partidas, no sábado às 15 horas em Araraquara, Ferroviária e Souza duelaram na Fonte Luminosa em um jogo bastante equilibrado. A Locomotiva marcou com Pilar o gol da vitória por 1-0, que lhe deixa com vantagem de poder empatar no jogo da volta no Marizão, no domingo que vem às 3 da tarde. Previsão do tempo de 37 graus para a hora que a bola rolar. Uma lua maravilhosa, e quem vai apitar esse jogo é o Marcelo de Lima Henrique, árbitro bastante experiente, que tem 52 anos. Esperamos que ele esteja muito bem preparado para aguentar esse rojão. Só que antes de vocês falarem sobre o jogo, a gente teve fatos lamentáveis, né, durante a partida. O Souza soltou nota oficial alegando que ouviu gritos xenofóbicos das arquibancadas, com alguns teores bem baixos, ridículos, como de que não tinha água no interior da Paraíba, falando sempre relacionado à seca, pobreza, que essas coisas ridículas. E também, em nota, a Ferroviária nega o ocorrido, diz que é contra esse tipo de situação e etc, mas que não escutou esses gritos dentro do estádio. Só que aí tem o plus, né, que no Instagram da Jovem Pan Esportes, uma emissora, né, bem reacionária, assim como boa parte de seu público, foi feita uma publicação só relatando o ocorrido da nota do Souza. E aí, se você até hoje vai lá e abre os comentários, é cheio de xenofobia, gente falando que é mimimi, etc. Que é aquela coisa lamentável e idiota de quem tem esse tipo de pensamento, né? Mas é isso. Ferroviária 1, Souza 0. O que é que vocês acharam dessa partida? E o que é que a gente pode esperar desse jogo de volta? Só para quem está no YouTube vai entender, né, que enquanto o pessoal comenta aí sobre a partida, a gente vai passar o gol do jogo também. Podem comentar. Bom, o Marcelo de Lima Henrique, né, você falou que é experiente, e ele também é, aí você pode completar a frase da maneira que você quiser. Ruim. Exato. Bom, a gente falava muito sobre o Souza nas outras partidas, é que é um time que, contra o Pacajus, contra o Cearense, contra o Cearense venceu fora de casa, mas também levou um susto, né, na volta. É um time que tinha muitas chances e não conseguia converter todas essas chances em gols, né? No caso dessa partida, até teve boas chances, sim, mas acabou que, no momento que estava até melhor na partida, ou conseguiu equilibrar pelo menos o confronto, tomou o gol do Pilar. A gente vai ver, reparar no lance, né, que teve também um imponderável, né? A bola quica antes, tira do pé do defensor e acaba indo para no Pilar, né? O Pilar que passou aqui por futebol paranaense, assim, passou na verdade na preparação, né? Ele foi contratado pelo Arucó e acabou que foi para o Juazeiro da Bahia e acabou que a Ferroviária foi atrás dele. Ele deu muito certo, né? Conseguiu estar bem com a camisa grená, conseguiu fazer mais um gol aí. A Ferroviária foi melhor, mas não tão melhor assim, mas mereceu a vitória, ao meu ver. Mas o Souza tentou ter a condição também de reverter esse placar. Isso é um fator também diferente para a equipe, né? Que vai agora jogar desfavorável, né? Não teve isso ainda no mata-mata, né? Teve um empate e uma vitória na primeira partida e fora de casa. Agora vai ter que correr atrás do prejuízo para conseguir a vaga na Série C, né? Enquanto a Ferroviária correu atrás de resultados, né? Contra o Bercelo Luz foi assim, no finalzinho para levar para os pênaltis. O Panápolis venceu a primeira partida e depois venceu fora de casa. Então a situação para a Ferroviária já é recorrente nesse mata-mata, enquanto o Souza vai ter uma novidade grande aí, porque vai ter que correr atrás agora e vai ter que tirar aquela questão que até o Sérgio falou, né, que parece que o time poderia resolver a qualquer momento, e agora não, agora vai ter que correr atrás mesmo, para pelo menos fazer 1-0 ou um gol de vantagem, para pelo menos levar para os pênaltis, né? Mas o time tem capacidade de fazer mais do que isso, apesar que a Ferroviária também tem capacidade de segurar a equipe. Então o jogo ainda está bem aberto, mas a Ferroviária conseguiu um bom passo aí para tentar confirmar esse acesso num ano totalmente que não se esperava por parte da equipe, mas é aquilo, né? Falta ainda um jogo para definir se esse ano realmente vai ser salvo ou não. No caso do Souza, um time que teve os problemas, né, na hora de definir, né, como foi o caso do Paraibano, que poderia vencer, que era um time melhor que o 13, assim como no ano passado também, que tinha esse contexto, agora vai ter que mostrar novamente, vai ter que mostrar
vai conseguir reverter esse placar, vai conseguir esse acesso que seria histórico, né, com um time de fora de Campina Grande e de João Pessoa. Bom, primeiramente falando sobre esse caso aí de xenofobia, é sempre muito lamentável, tanto lá no estádio quanto nas redes sociais que a gente viu no perfil da Jovem Pan, né? Eu cheguei a abrir o post, assim, me arrependi de ter aberto, né? Uma chuva de comentários ridículos, né? Não só de xenofobia, mas também de tudo quanto é preconceito, enfim. E é triste também vindo de uma cidade que sofreu tanto também, né, com o Covid, né, durante a pandemia, né, Araraquara sofreu por vários lockdowns, né, muitas mortes na cidade, e assim, tomar uma postura ridícula, né, com comentários, gritos xenofóbicos nas arquibancadas, né. É a hora até deles botarem a mão na consciência, e tudo bem que quem sofreu na pandemia, não tem nada a ver com os gritos deles lá, mas deveriam botar a mão na consciência antes de falar de, falar do, de, enfim, fazer esse tipo tomar esse tipo de atitude. Né? Queria começar falando também, né, falando agora do jogo, né, que a Ferroviária conseguiu um resultado não só expressivo no âmbito do mata-mata, mas também conseguir tirar uma invencibilidade que vinha durando 10 jogos aí do Souza. Né? É um triunfo expressivo para a equipe Grená, que segue uma crescente muito boa na Série D. Né? Durante a partida acabou fazendo o gol justamente no momento em que o Souza estava crescendo no jogo, né? Tinha até mais volume de jogo, né? Apesar de que a defesa da Ferroviária, né, sofre bem menos, né, do que em outras épocas, né? Até em relação até da primeira fase, né, quando o time capengou até conseguir a classificação. Hoje é um time com uma defesa muito mais sólida, né? E pode ser um ponto de desequilíbrio aí para esse confronto contra o Souza lá na Paraíba, né? Claro que agora vai pegar uma torcida que inflama durante os jogos, uma temperatura que inflama mais ainda, né? E um time muito qualificado dentro de campo, né? Que Souza dentro do Marizão é muito forte, né? E tende a ser um grande confronto na volta. Só uma coisa antes do Edson. Decepcionante o público também, assim, a quantidade de torcedores na Fonte Luminosa por um jogo de quartas de final. E por isso, né, por ter menos pessoas no estádio, que não seria tão difícil assim identificar, né, ou ouvir esses gritos. Né? Então, também tem esse adendo. Né? Eu acho uma nota muito desastrada também por parte da equipe. Quero acreditar que não partiu do comunicador da equipe, mas me parece muito mais uma questão da direção impor isso do que uma vontade da comunicação mesmo. É assim, uma decisão desastrada, porque se mesmo que não ouvisse, mas falasse que investigar pelo menos, que ia tentar esclarecer alguma coisa, seria melhor do que fazer essa nota bem lamentável, assim, bem totalmente anti-comunicação, anti que deveria ser feito por uma comunicação. Para quem acompanhou o guia das quartas de final da revista Série Z, vai ver que eu coloquei lá que o Souza dá muito espaço pelos lados do campo. E foi justamente numa jogada aqui de inversão de jogo que o jogador da Ferroviária apareceu livre na direita para cruzar e saiu o gol do Pilar, né? Então é realmente uma falha que é muito evidente no time do Souza. Se o Alexandre Lopes acompanhou, se ele leu o guia da revista Série Z, ficou fácil para ele identificar ali que esse é o grande ponto fraco da equipe do Souza, que precisa vencer no jogo de volta por 2 gols de diferença para ficar com a vaga. 1-0, um gol de diferença vai para os pênaltis, empate leva a Ferroviária, depois de muita tentativa, para a Série C do ano que vem. Ainda no sábado, só que mais para o fim da tarde, não teve tapetinho da Arena Cajueiro que desse jeito, porque o Atlético venceu o Bahia de Feira por 2-0, com 2 gols marcados por Brandão, e assim construiu a maior vantagem desses jogos de ida do mata-mata do acesso. As redes balançaram as 2 vezes no segundo tempo e o jogo de volta será no sábado, novamente às 5h30 da tarde, só que ele foi transferido de Muriaé para o Mineirão, em Belo Horizonte, já que o estádio de São João del Rei não tem a capacidade que a CBF exige para as partidas dessa fase. Bom, o Bahia de Feira acabou sendo derrotado, né? Opa!
Errei. Vamos lá. Opa, Agora certo. por um momento eu até me perguntei se eu tava desatento. Não tá certo agora. O pior que o Bahia de Feira, né, acabou sofrendo a derrota, né? Depois de um primeiro tempo que o time até jogou de forma bastante acelerada, acabou criando boas chances, né? Incomodou a defesa do Atlético na primeira etapa, né? A equipe mineira se fechou bem até nesse primeiro tempo, né? Demorou para encontrar seu jogo, né? E na segunda etapa, a gente vê aí nas imagens, né, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, né? Uma bela enfiada de bola que culminou nesse primeiro gol do Brandão, né? Abrindo essa boa vantagem que o Atlético construiu lá em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, que é sempre muito difícil de jogar, né? E detalhe, né? Bahia de Feira não tinha perdido para ninguém jogando seus domínios, né? E agora vai ter a missão de conseguir algo que até agora não conseguiu nessa Série D, que é vencer fora de casa, né? Tem sido difícil para o Bahia de Feira conseguir resultados positivos jogando fora de seus domínios. Ainda não venceu nessa Série D, atuando longe de Feira de Santana, né? E pega um adversário que em casa também é muito difícil de ser batido, né? O Atlético só perdeu para a Portuguesa do Rio na segunda rodada, né, por 2-1. E ainda assim você vê que é um time que não tem muita brecha na defesa para poder tomar 2, 3 gols, né? Dificilmente. E se tomar, costuma marcar também, né? Então é um adversário dificílimo, uma missão duríssima que o Bahia de Feira vai ter, né? Detalhe, o time do Bahia de Feira vai precisar vencer por 2-0, pelo menos para levar para os pênaltis, né? E o Atlético só tomou 2 gols em um jogo diante da Portuguesa em casa e também do Santo André em casa. Só que contra a Portuguesa acabou perdendo por 2-1, né? Mas contra o Santo André, quando tomou 2, acabou marcando 4. Então, complicadíssima missão do tremendão, né, de Feira de Santana. Até o próprio Atlético, né, não tinha vencido por 2 gols de diferença fora de casa até o mata-mata, né? Venceu o Brasiliense por 2-0, agora venceu o Bahia de Feira por 2-0 também, né? O Atlético que teve esse caso, né, do estádio, né, lá em São João del Rei, que não pôde ser utilizado, teve essa primeira decisão para levar até Muriaé, que é muito longe de São João del Rei, depois levar para o Mineirão, né? Talvez essa questão, esse 2-0 ajude psicologicamente também a equipe, né? Porque não caso perdesse para o Bahia de Feira, levar uma desvantagem para um estádio que deve estar com muito espaço vazio, né, porque o Mineirão é imenso, né, a gente não sabe como é que vai ser também, se a torcida mineira vai abraçar, ainda mais pelo horário que a partida deve ser também. Então, foi uma questão também que a Mineira não, a Belo Horizontina, no caso, né, que é aqui na capital. E acaba que os 2-0 diminui muito esse efeito que poderia ser ruim, né? Caso o time perdesse essa primeira partida, teria que reverter sem a força da casa, né? Que você jogar em casa tem toda uma questão, não é só uma questão de ânimo, né, de torcida, tem toda a questão de gramado que você conhece, tudo, né? Toda a logística também que envolve ajuda a equipe de casa, desde que ela faça seu dever, e o Atlético vinha fazendo isso. Então, Mas bem o giro, o Jorge está aqui na esquerda. Então acaba que o Atlético conseguiu, vai amenizar bem demais isso, né? Com os 2-0, essa vantagem enorme para dar um passo gigantesco até a Série C, por todo esse contexto também, né? Como o Marcos citou, a gente não vence fora de casa, o Atlético tomou 2 gols apenas 2 vezes, uma perdeu por 2-1, foi conseguir fazer um gol, resultado que dá a vaga para a Série C, e a outra venceu por 4-2. Então é uma situação aí. Quem deve estar muito esperançoso com isso, muito feliz também, é o torcedor do Ipatinga, né, que provavelmente ocupará essa vaga, porque realmente está bem difícil para o Bahia de Feira conseguir reverter essa vantagem. A gente falou sobre quem está de olho na vaga de quem está descendo, né? A vaga, entre aspas, de Minas Gerais na Série C vai ser ocupada muito provavelmente pelo Atlético, né? O Pouso Alegre cai e o Atlético já vai subir aí para ocupar, deixar um representante mineiro na Série C do ano que vem. Bom, se o Atlético subir, eu vou profetizar no próximo episódio. Então, de profeta.
Inclusive, né, péssima notícia aí para os capixabas, né, porque o Ipatinga é um tradicional, né, carrasco dos times daqui, né? Desde lá no início dos anos 2000, aprontou muito por aqui. Nem feliz o Marcos consegue tirar esse pessimismo dele. Bom, a gente já passou por 2 jogos e agora a gente vai para aquele intervalo bem rapidinho e a gente volta com as 2 partidas que aconteceram no último domingo pelas quartas de final da Série D. E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. De volta com esse episódio 101 do Quarta Categoria, mais uma vez pedindo para que você que nos escuta nos ajude, seguindo a gente no Instagram e no Twitter, no @pcategoria. Também compartilha nossos episódios que estão em vários tocadores de podcasts e também se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Hoje, sem tanto papo assim, a gente volta para os jogos de ida do mata-mata do acesso. No domingo, às 3 da tarde, sobre um forte calor no Castelão, em São Luís. O Maranhão abriu o placar com o Ronald ainda no primeiro tempo, só que na segunda etapa, sempre ele, Ciel 99, fez um golaço para o Ferroviário e a partida acabou empatada por 1-1. Esse foi o 10º gol do Ciel nessa Série D. Ele que tem 41 anos e 20 gols na temporada, é o maior artilheiro, 21 gols agora na temporada, e ele é o maior artilheiro cearense do estado do Ceará, em 2023, lembrando que tem Fortaleza na Série A, Libertadores, Copa do Nordeste e também o Ceará disputando a Série B do Campeonato Brasileiro no estado. Bom, a partida de volta será no estádio Presidente Vargas em Fortaleza no domingo que vem, às 5h30 da tarde. O primeiro tropeço do Ferroviário na série D foi contra o Maranhão, também empate fora de casa, o time não perdeu ainda, né? Tem essa questão, né? Os tropeços do Ferroviário não são derrotas, são empates, né? Então, e teve até empate que foi gosto de vitória. É uma campanha realmente incrível que faz a equipe cearense, que começou bem melhor a partida contra o Maranhão, teve muito mais chances, mas não conseguiu converter, né? Depois o Maranhão conseguiu ali 2 escapadas, e na segunda, um gol bem peculiar, pelo menos, né? Que a gente vai ver aí no vídeo, né? O goleiro sai mal e acaba que o jogador aparece e consegue fazer o gol que abriu o placar lá no Castelão, lá em São Luís. E depois o jogo ficou mais equilibrado. No segundo tempo, o Ferroviário novamente teve muita chance. O Moisés, o goleiro do Maranhão, talvez, assim, posso até ser injusto com alguém, mas para mim é o melhor goleiro do mata-mata assim, até agora na Série D, assim, porque ele vem muito bem desde o jogo contra a Naúsa, assim, mesmo quando o time tomou 3 gols, e tomou 2 gols também na volta, né, acabou aí, né, passando de fase nos pênaltis. Na verdade, as 2 decisões do Maranhão foram nos pênaltis, né, tem esse adendo também, mas no tempo regulamentar ele está muito bem também, né, e foi vital também nessa partida, né, talvez até mereceria ter uma edição aí da minha parte, né, de colocar uma série de 3 ou 2 defesas que ele fez em um lance do Ferroviário. Né? O Ciel continua reinando aí com a camisa tricolor, fez aí um belo gol, com uma última categoria que dá até inveja, porque realmente ele aquele desprezo com a bola, né, parece que nem fez força para fazer o gol. O Ferroviário que teve um gol anulado, né, que aí vale avisar a boa marcação do Bandeira, né, durante o jogo, né, porque na hora que eu vi o gol me pareceu que não foi nada ou que foi falta, na verdade era um impedimento que o VAR acabou oficializando que realmente foi. O time nesse momento estava 1-0 para o Maranhão, depois o Ferroviário conseguiu fazer 1-1 e agora vai tentar fazer o que fez na primeira fase do Maranhão, né, o Maranhão que cresceu muito, mas o Ferroviário fez 3-1 no Maranhão lá, Presidente Vargas, e agora
Também é aquilo, né? 0-0 e o Maranhão está acostumado a subverter a lógica, né? Então também tem que ter esse perigo. Mas o Ferroviário ainda é muito forte dentro de casa e fora também, né? Esse empate demonstra isso também, porque é um time que tem muita força mental também. Não, parece que não se desespera quando toma gols e consegue reverter as desvantagens que foram poucas dessa Série D. Parece que alguém aqui no podcast tá lendo muito o livro do Abel Ferreira, né? Força mental, cabeça fria, coração quente, né? Mas, enfim, falando aí sobre esse jogo, né? Eu falei até que no episódio anterior que o Ferroviário era o favorito, mas o Maranhão não era o mesmo da primeira fase, né? Não é o mesmo da primeira fase, tem mostrado um futebol muito mais maduro, né? Só que o resultado foi o mesmo da primeira fase, né? 1-1, jogando no Castelão, né? E foi uma partida até que o Ciel, apesar de ter marcado um golaço, né? Deu uma cavadinha por cima ali na saída do goleiro Moisés, né? Não foi uma partida tão inspirada assim do centroavante do camisa 99 do Tubarão da Barra, né? Ele desperdiçou uma grande chance já no primeiro tempo, antes do Maranhão fazer 1-0, né? Perdeu outras boas chances na segunda etapa, né? E conseguiu salvar a tarde com esse golaço que já foi mostrado aqui para quem está acompanhando a gente no YouTube, né? Queria falar um pouco sobre essa questão do Moisés ser talvez o melhor goleiro aí dessa fase mata-mata. Eu acrescento aí também ele junto com o Saulo da Ferroviária, que tem feito boas intervenções, né, nesse momento da Série D. Né? E a campanha do Maranhão me lembra um pouco também a campanha do Atlético Cearense em 2021, né? Uma campanha meio aos trancos e barrancos, também enfrentando muitas decisões de pênaltis, né? Naquela ocasião, o Atlético Cearense só não enfrentou pênaltis diante do Paragominas, né? Mas foi um duelo dificílimo, né? Quase que também vai para as penalidades, né? Apesar da vitória nos 180 minutos. Mas foi uma campanha bem aos trancos e barrancos, bem ali jogando no limite, né? E o Maranhão me soa muito isso, né? Em suas partidas, sempre ali jogando ao seu limite, às vezes até surpreendendo seus adversários, como surpreendeu o Ferroviário aí no primeiro tempo, abrindo o placar, poderia ter saído com uma vitória se tivesse uma sorte melhor, né? Mas acabou tomando uma pressão muito grande da equipe cearense, que, como eu falei, né, vai favorito para o jogo de volta, mas não podemos duvidar em nenhum momento desse Maranhão que tem aprontado bastante contra camisas tradicionais e também contra equipes que possuem muita expectativa. E no caso, passou do tradicional, que foi a Tuna, né? Uma equipe forte como o Retrô, e eu acho que o Ferroviário mescla as duas características dessas duas equipes, né? Tornando aí, claro, o adversário mais difícil que o Maranhão vai ter para conquistar esse acesso. E agora a gente chega já na última partida, né, dessas quartas de final. A gente trouxe na primeira que a gente falou, né, dos 37 graus que estão previstos para o jogo de volta do Souza contra a Ferroviária. Só que no domingo, no empate por 1-1 entre Caxias e Portuguesa, Carioca, o pessoal do banco de reserva estava até de cobertor para se proteger do frio que estava fazendo no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Os gols do empate por 1-1 foram feitos pelos artilheiros do time na competição, os dois artilheiros, inclusive, da Série D. Marcelo Toscano abriu o placar para a Luzinha, enquanto Heron de pênalti marcado pelo VAR, acabou deixando tudo igual. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Marcelo Toscano e Heron marcaram 13 gols cada um e dividem a artilharia dessa edição da Série D. O jogo de volta vai ser no sábado, às 3 da tarde, no estádio Luso Brasileiro, já que a Portuguesa conseguiu mandar para sua casa o jogo que, sem qualquer justificativa plausível, tinha sido marcado inicialmente para o Raulino de Oliveira em Volta Redonda. É uma grande notícia aí para o torcedor lusitano, né? Que já antes mesmo do mata-mata começar, né? Já estava rolando uma campanha, né, para o torcedor se fazer presente no Luso Brasileiro, para esse jogo da volta, né? E de repente a CBF bota o jogo para o Raulino de Oliveira, que é bem distante, né? E bem distante da torcida, e o que poderia ser um fator de complicação para a Portuguesa, que em casa costuma trucidar seus adversários, né, na maioria das vezes.
E passou um pouco essa impressão nesse jogo de ida de que a Portuguesa, em certo, já na reta final da partida, já estava satisfeita com 1-1, né? E em alguns momentos, até nessa campanha da Série D, teve jogos que a Portuguesa se mostrou satisfeito, às vezes com empate em casa, derrota com placar mínimo, porque sabe que dentro do Luso brasileiro é uma equipe muito difícil de ser batida. É uma equipe que tem um dos melhores ataques, se não o melhor ataque dessa Série D. O Marcelo Toscano está em uma grande fase, né? Tem sido homem-gol aí nos últimos 2 jogos, né? Marcou todos os gols, tanto da vitória quanto por 3-1 contra a Patrocinense na fase de oitavas, né? Quanto esse gol já na partida de ida diante do Caxias, né? Então pareceu que a Portuguesa estava ok com o empate, né? Não forçou tanto o jogo, e sabendo que no Luso brasileiro pode ter essa vantagem, né? Diante de sua torcida, de fazer a força, fazer essa conseguir se fortalecer mais para conseguir esse acesso, né? Por outro lado, me pareceu que o Caxias não satisfeito, mas que não tinha tanto repertório para buscar esse resultado contra a Portuguesa. Me pareceu que o Caxias se limitou muito a cruzamento na área, não ameaçou tanto o gol, apesar de ter conseguido um empate no momento importante da partida, né? Poderia ter apresentado mais futebol para, quem sabe, sair com uma vitória, né, diante da Portuguesa, que para mim é o adversário mais difícil aí que o Caxias teve aí né, não só no mata-mata, mas em toda essa Série D, né? Mais até que o Hercílio Luz, que foi líder do grupo A8, né? Mas, mais uma vez, o Caxias não sai perdendo, e o que pode ser um fator positivo também para a equipe gaúcha, pois vai poder jogar da forma que gosta fora de casa, né? Se fechando, reduzindo os espaços do adversário. O problema é, Portuguesa, dentro dos seus domínios, costuma amassar demais, né? E o Caxias vai ter um belo trabalho aí para poder montar a defesa mais sólida possível para impedir o acesso da Portuguesa e Caxias sim subir finalmente, né, para a Série C depois de um bom tempo. Destacar os 2 gols, né? Como você citou, os artilheiros, né? O Marcelo Toscano, ele assim, visualmente ele não é tão bonito, mas o toque que ele dá na bola não é tão fácil assim, pelo menos para mim, né? Que ele bate com a perna não, com a parte externa do pé, né? E consegue se antecipar ao zagueiro, consegue fazer 1-0 aí. O Marcelo Toscano, que começou jogando mais como armador na carreira, né? Foi assim no América Mineiro onde ele mais se destacou, mas agora joga mais na frente, né? Aproveita sua experiência e vem mostrando isso, né? Conseguiu fazer mais um gol. E o gol de pênalti do Heron também foi meio bizarro, né? Porque foi no meio, mas me parece que o Dida estava preparando para ir para o lado já, e acabou que quando viu a bola estava perto dele e não conseguiu defender, né? Acabou que ficou um empate aí. E tem uma questão, uma curiosidade, que talvez acho muito difícil de acontecer, mas é uma possível lei do ex nesse jogo aí, porque o Thiago Salles, zagueiro, né, teve anos de Caxias, por anos se decepcionou aí na equipe, né, por perder acesso, e agora joga na Portuguesa, mas não vem tendo tantas oportunidades assim, né? Mas é uma curiosidade aí, um jogador que sofreu anos no Caxias, né, por não ter acesso. Agora pode ser que seja o algoz da equipe, mesmo que não tenha, né, participação direta, né, mas pode ter uma infelicidade de subir por uma equipe diferente contra o ex-clube, né? Então é um fato curioso. E sobre a equipe jogar no Luso, né, um fator essencial também, né, ainda mais com um empate agora, né, um Caxias que empatou em casa com o Ceilândia na mata-mata passado, levou a decisão para fora, nos pênaltis conseguiu passar de fase, e agora, se fosse no Raulino, a dificuldade de locomoção poderia ser bem grande, né, um estádio diferente do que o Luz oferece, e agora vai ter esse fator importante aí, uma ilha que a localidade ele abraçou a equipe esse ano. A presença de grupo é bem interessante ali. O Marcos esteve por trás de ver, já falei isso outras vezes, mas gosto de salientar que o Marcos esteve na Ilha do Governador, e agora vai ter esse fator aí para conseguir
fazer valer. Esse favoritismo, né, que vem lá da primeira fase, que posso confirmar agora, né? Assim como o Atlético, duas equipes estiveram no mesmo grupo, né, que podem subir juntas aí. A Portuguesa ainda não tem uma vantagem igual da equipe mineira, mas tem essa força aí, o mandante pode também conseguir confirmar a sua vaga na Série C e tornar o sexto clube nas 3 primeiras divisões que é do Rio de Janeiro, né? O Rio que tem uma tradição entre os 4 grandes, mas os times abaixo sofrem muito, né? Desde que a América e o Bangu não conseguiram segurar, né, na penúltima do futebol brasileiro, e agora a Portuguesa tem essa chance aí de retomar uma vaga que já foi do Madureira, já foi do Macaé, e agora estava meio solta, porque o Volta Redonda se consolidou com muita força e a Portuguesa vem fazendo boas campanhas, investindo muito, né? E agora pode confirmar esse acesso também contra o Caxias. Antes de passar pro Ellison, quando o Felipe falou do gol do Marcelo Toscano, que visualmente não foi bonito, talvez tenha sido bonito, não sei, não lembro a fala, não. Eu tinha entendido que o Marcelo Toscano era visualmente bonito, pelo amor de Eu Deus. também. É feio demais, velho. Ele é feio demais. Eu entendi exatamente a mesma coisa. Bom, então é isso. A gente já passou agora pelos 4 jogos de ida desse mata-mata do acesso. E acho que os palpites seguem os mesmos. Vocês vão mudar algum palpite com relação à semana passada? Só do Bahia de Feira. Não tem jeito, né? Eu fui no Atlético. Eu fui no Bahia de Feira, mas mais por questão dos meus votos sempre serem guiados pelo regionalismo, não por acreditar realmente. Mas quase foi no Atlético. Foi, exatamente. Eu dei uma bobeada, mas acabei apostando no Bahia de Feira. Então é isso. Então vocês têm agora a obrigação de indicar cada um indicado ao prêmio Carne de Onça dessa semana. Eu vou ficar, né, com o caso, né, de xenofobia. Assim, vamos partir do princípio que não teve lá em Araraquara, mas o resultado foi também xenofóbico, então fica para esse caso aí, no todo, né? Pela falta de investigação também da Ferroviária, que é lamentável, né? Não dá para acreditar que alguém vai inventar isso, então é um fato também que tem que ser investigado. Mas a xenofobia, no geral, né, se não existiu, entre aspas, em Araraquara, existiu depois, isso ficou bem claro. Só para citar, que eu acredito que existiu também em Araraquara, não. Só para ficar registrado. Eu sigo o relator, né? Voto no xenofobia, que aconteceu no episódio de xenofobia lá de Araraquara. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa, que antes do podcast eu estava ouvindo um comentário sobre críticas à CBF por conta do tal do Brasileirão de 37, né? E eu vou deixar uma menção honrosa aí à CBF, né? Porque ao invés da CBF estar se preocupando em dar campeonatos brasileiros que nunca existiram, né? Só por pura politicagem, né? Podia estar se preocupando em melhorar o produto da Série D, né? Mas enfim, vai sempre ficar por último plano. Então, xenofobia com menção honrosa à CBF. Eu quero dar outro carne de onça para o segundo comentário. Curioso nesses jogos de baixa temperatura. Alguns jogadores atuam com uma camisa de proteção e outros não. Rapaz, acontece esse tipo de coisa, né? Bom, então o troféu Carne de Onça já tem 2 votos aí para a xenofobia da Ferroviária. Eu também vou endossar essa menção honrosa à CBF do Marco, só que por outro motivo, né? A série de demissões que está havendo sem qualquer embasamento técnico no futebol feminino, né? Depois do que aconteceu na Copa do Mundo, parece que a Pia tende a ficar por conta da força do contrato, e quem vinha fazendo trabalhos bons na categoria de base e também em outras áreas está sendo demitido fora, está sendo colocado para fora do futebol feminino, e também para a CBF, que até o presente momento, ao que consta, não vai mais enviar comunicação para os jogos e viagens, etc., das seleções brasileiras fora do país, para gravar coletiva, fazer perguntas, essas coisas, pois, segundo a entidade, há quem faça nas próprias emissoras. Então não tem para que a CBF ter esse gasto de enviar assessoria própria para os eventos das suas seleções fora do país. Então, a gente pode chegar nas nossas considerações finais. Eu vou trazer rapidinho, só que
a Série C chegou agora no quadrangular do acesso, né? Teremos 1 mês e 10 dias mais ou menos de jogos valendo, 4 vagas na Série B de 2024. Disputas muito interessantes, né? Os grupos ficaram coincidentemente divididos de maneira bem regional. Brusque, Operário, São José e São Bernardo, São Paulo para baixo, Volta Redonda, Amazonas, Paysandu e Botafogo da Paraíba, Rio de Janeiro para cima. Só que aí tem uma dificuldade muito grande de deslocamento por conta da malha aérea do Brasil nesses jogos do grupo C, que é o grupo do Rio de Janeiro acima, né? Por exemplo, o jogo da primeira rodada do quadrangular do acesso entre Botafogo e Amazonas fará com que o Amazonas se desloque do extremo oeste para o extremo leste do país. E a CBF não encontrou uma maneira de fazer com que esse jogo fosse realizado sábado, para o dia que ele foi marcado, porque a CBF só trabalha com a Gol como companhia aérea. E a logística depende totalmente da Gol. Se tiver outra empresa aérea que faça melhor, a CBF não faz o que a Gol tem a oferecer. E nessa logística da Gol, a Larissa Balieiro, que já foi citada por aqui, ela trouxe que a logística do Amazonas para esse jogo contra o Botafogo em João Pessoa, que foi adiado do sábado para o domingo. Por quê? Porque o Amazonas sai nessa terça-feira à noite, que a gente está gravando o podcast, vai para Santarém, no Pará, e fica lá até quinta-feira. Na quinta-feira à noite vai para Belém. Na quinta-feira, aí de Belém pega um avião para Recife e vai chegar aqui em João Pessoa, porque eu estou gravando em João Pessoa, eu moro em João Pessoa, vai chegar em João Pessoa na madrugada de quinta para sexta. Ou seja, são praticamente 3 dias de deslocamento, porque a CBF não pode pagar, não pode, entre aspas, né? Não pode pagar outra companhia aérea que tem um serviço melhor a oferecer. Então, ainda assim, esse quadrangular final promete muito. São 8 times que, sem dúvida nenhuma, são os melhores que restam aí na Série C, e essa disputa pelo acesso vai ser muito bem vista e vai ser bem disputada realmente. Bom, acho que eu também quero falar sobre a Série C, mas antes, né, destacar, né, que tem aquela questão sempre, né, quando chega a definição dos acessos, né, que são as equipes que estão na lista de espera, né, por vagas aí na próxima fase, né. Bahia de Feira não tem vaga para a próxima temporada, então não tem um time esperando. O caso do Atlético, a gente falou, né, se o Atlético subir, o Ipatinga assumir a vaga. A Portuguesa do Rio ainda tem a Copa Rio para disputar, né, então caso não suba, tem essa chance ainda de voltar à próxima edição pela Copa. E o Caxias, caso suba, o Avenida assume. Souza e Ferroviária, o Souza tem vaga, São Paulo Cristal é quem assumiria a vaga, e a Ferroviária não tem chance, né, não tem vaga na próxima Série D, foi rebaixado e não está na Copa Paulista. Ferroviária e Maranhão tem vaga na próxima competição. Caso o Ferroviária suba, o Atlético Cearense, que perdeu o resultado final, tem essa vaga, e o Motoclube assume a vaga do Maranhão, caso a equipe maranhense suba. E sobre a Série C, para quem gosta de futebol alternativo, né, um G8 bem legal, né, ali com clubes que tem a sua tradição ali regionalizada e tal, mas não temos as forças, né, de Remo, CSA, Náutico, até mesmo Figueirense, o América, que voltou agora para a Série C e já caiu, né. Teremos aí 8 equipes que são interessantes, que estão há bom tempo fora da Série B, caso do Botafogo, do Volta Redonda. O Paysandu, né, teve ali em 2018, e o Brusque e o Operário não tem tanta tradição na Série B e estavam ano passado, então acaba que isso dilui um pouco. E 13 equipes podem ser debutantes, né? O São José, o São Bernardo e o Amazonas. O grupo C, inclusive, teremos 2 novidades, né? Apesar que o Paysandu não está tanto tempo fora assim, mas teremos 2 equipes aí bem diferentes em relação ao que vinha acontecendo na Série B, né? Clubes que passaram pela Série D, né? O Paysandu é o único, né, que não passou pela Série D até chegar à Série C, né? Agora temos essa competição, né, e tudo dando certo, teremos aí o Guia das Quartas. Vai dar certo. Quando vai ser postado, eu já não garanto muito, não, mas vai sair o guia da segunda fase da Série C, diferente dos guias que a gente já fez, assim. Vai ser um guia bem legal aí. O Edson é o único que viu a prévia de como ficar, nem o Marcos viu, né? O Marcos não viu, não vou falar por quê. O Marcos, eu espero que o Marcos esteja participando do guia da Série C de 2025, né, pelo comentário que ele vai falar agora.
Primeiramente, agradecer por esse episódio 101 de quarta categoria, né? Começando agora a jornada rumo ao 200. E, claro, né, agora chegou o meu momento aqui, né, de falar que, torcedor do Santa Cruz, você não estará órfão de torcida nessa Série D. Não estará, porque se a Cobra Coral de Pernambuco não estará na Série D do ano que vem, a Cobra Coral do Espírito Santo está garantida na quarta divisão de 2024. O Serra bateu o Rio Branco na final, um jogo único, né, com a presença inclusive do VAR, né, bateu o Rio Branco por 3-2 com direito a gol olímpico, inclusive, e conseguiu esse título da Copa Espírito Santo pela primeira vez em sua história e estará jogando a quarta divisão do ano que vem, né, se juntando ao Real Noroeste como representante do futebol capixaba para a edição do ano que vem. E assim, eu não sei nem se eu fico feliz ou se eu fico triste com esse momento, né? Porque o Serra entra na missão agora de apagar uma memória muito ruim de Série D, né? Que sua única participação só fez um gol, né? Em 6 jogos, tomou goleada a Vontes, né? E foi eliminado da primeira fase com a campanha pífia, né? E outra coisa que me deixa assim, por mais que seja muito legal ver o Serra jogando a quarta divisão, por outro lado eu fico pensando como o futebol capixaba ainda não tá longe de estar preparado para uma competição feita a Série D, né? Porque se você olha para um lado, o Manaus caindo da C para D, o Manaus que investiu bastante, né? Você vê o América Mineiro, o América de Natal, que caiu da Série D para C, mas foi campeão da edição passada, né? Você vê outras equipes bem estruturadas na série D, né, disputando como Retrô, o Ferroviário esse ano que deve subir, né, mas que outras equipes vão aparecer com estrutura tão semelhante ou até melhor, né. Por outro lado, você vai ver os representantes do Espírito Santo, você vê o Real Noroeste, que, enfim, teve uma apresentação muito pífia, apesar de estar sendo a equipe que representa mais o estado em competições nacionais, e o Serra, né, uma equipe que teve que vender o estádio para pagar uma dívida de 3 milhões, né, ou seja, uma dívida até de um valor irrisório, e se desfez do seu patrimônio para poder zerar essa dívida. Então, assim, situação muito discrepante, né, a situação dos capixabas perante a outros centros, né, que disputam a Série D, né. Enfim, de qualquer forma, estou feliz com a classificação do Ciclone Serrano. E também eu tenho que mencionar aqui também, né, no caso agora, o feminino, né? O futebol feminino aqui do Espírito Santo também teve o seu campeão, né, que foi o Vila Nova, pela 9ª vez campeão capixaba, sendo a 8ª consecutiva, e garante classificação para a Série A3 do Brasileirão Feminino do ano que vem. A equipe do Vila Nova bateu em jogo de volta, bateu o Prosperidade nos 2 jogos, né, venceu a partida de ida por 3-1 e bateu no último domingo por 3-0 com 2 gols de Duda e um de Luana, né? E está classificado aí para a 3ª divisão do Brasileiro. E aí eu queria destacar também, né, que foi um jogo esse jogo foi transmitido, né, pela TVE entre Vila Nova e Prosperidade, com uma equipe 100% feminina, né? Tanto na narração, quanto nos comentários, quanto na reportagem, né? E aí eu queria dar os meus parabéns para a equipe que participou dessa transmissão, que é a Ana Clara Lanius na narração, a Marcela de la Torre, repórter do jornal A Tribuna, que foi chamada para essa transmissão, a Emanuela Afonso e fugiu o nome agora da colega, né? A Isabela Toscano, as duas fizeram a reportagem de campo, elas estão de parabéns. Inclusive a Ana Clara Lanius, que narrou esse jogo, né, foi responsável pelo primeiro gol narrado por mulheres aqui no Espírito Santo, que foi, não nesse jogo da final, mas sim na semifinal da Copa Espírito Santo, na goleada do Serra, por 5-1 em cima do Porto Vitória, e até esqueci de mencionar esse fato em programas anteriores. Enfim, viva o Serra, viva o Vila Nova e viva a Série D. Eu deveria ter cronometrado o quanto de pessimismo teve no comentário do Marcos em relação em comparação à felicidade que ele estava. A vergonha é o personagem. vem. A vergonha é o personagem, absurdo.
Pois bem, eu vou encerrar rapidinho esse episódio para ver se a gente consegue terminar com menos de 1 hora, só agradecendo a todo mundo que nos acompanhou. Sigam a gente no @pcategoria, no Instagram, no Twitter, compartilhem nossos episódios nos tocadores de podcast e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Então é isso, um abraço, até a próxima.